Olá, intimidade no casamento é um assunto, né? Cheio de dúvidas, cheio de nuances, principalmente para quem é católico. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente mergulhar nos ensinamentos oficiais da Igreja Católica sobre isso. Vamos tentar trazer um pouco de clareza e compreensão para esse tema tão importante. Então, vamos lá direto ao ponto. A grande pergunta que muitos casais católicos fazem, e talvez a mais direta de todas. Afinal, o que pode e o que não pode dentro do casamento? Olha, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que o ensinamento da igreja não começa com uma lista de pode e não pode. Na verdade, começa com uma ideia bem diferente e até bonita. A intimidade conjugal é vista como um presente, um dom sagrado de Deus que pode até santificar o casal. Então, longe de ser um tabu, a igreja enxerga isso como um canal para receber a graça divina, claro, se for bem compreendido. E qual é o princípio que guia tudo isso? É uma ideia central, a mútua doação. Pensa nisso não como pegar algo do outro, mas como dar-se ao outro. A intimidade, nesse sentido, é um presente total, generoso que um cônjuge oferece ao outro. E isso não é só uma interpretação, não. O próprio Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2362, diz exatamente isso. Ele descreve esses atos íntimos e castos como algo honesto e digno que significam e favorecem essa doação mútua. Ou seja, é algo que enriquece o casal. Então, para resumir essa ideia de mútua doação, o ato não pode, de jeito nenhum, ser egoísta. O foco tem que ser nessa entrega total de um para o outro, visando uma realização que é compartilhada, que é dos dois. E a igreja entende que as pessoas são diferentes, né? Marido e mulher podem ter ritmos e tempos de resposta diferentes. E é por isso que as preliminares são vistas como algo fundamental. Uma fonte que a gente consultou usa uma analogia ótima. Diz que intimidade não é para ser um micro-ondas, rápido, funcional e pronto. É para ser mais como um fogão a lenha, que precisa de tempo, de preparação, de cuidado para que o fogo pegue direito. Isso garante que essa doação seja realmente mútua. Ok, então a gente já entendeu o princípio da doação, mas como isso funciona na prática? É aí que entra um segundo conceito muito importante, as regras da justa moderação. É sobre encontrar um equilíbrio dado por Deus. E aqui a gente entra numa questão delicada, o prazer. A igreja diz que sim, o prazer faz parte, foi Deus quem o quis assim. Mas ele precisa ser vivido dentro dos limites de uma justa moderação. É o que o catecismo diz. Mas o que significa justa moderação? Basicamente, aproveitar o prazer da intimidade sem ser dominado por ele. A diferença aqui é entre prazer e luxúria. A ideia é que a pessoa tenha domínio sobre o ato, e não que o ato e a busca pelo prazer tenham domínio sobre a pessoa. O ato deve ser mantido na sua forma natural, como foi pensado por Deus. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender bem a diferença. Por exemplo, usar um lubrificante por necessidade médica, para facilitar o ato natural. Tudo bem, isso é uma ajuda permitida. Agora, usar algum artifício só pela busca desenfreada do prazer, por exibicionismo ou para fins que não são naturais ao ato, aí já entra no campo do excesso, da luxúria. E a doutrina entra em alguns exemplos bem específicos. Olha só, a intimidade oral, por exemplo, ela é permitida? Sim, desde que seja com consentimento mútuo e sirva como uma preparação, uma preliminar para o ato conjugal final. Ela não pode ser o fim em si mesma. Se for só isso, aí é considerado pecado. Já a intimidade anal é explicitamente proibida, por ser vista como algo fora da natureza verdadeiramente humana e procriativa do ato. Percebe como tudo volta para a mesma questão? O ato está servindo ao seu propósito final? E essa pergunta sobre o propósito final nos leva direto para o coração de todo o ensinamento da igreja sobre esse assunto, que são os dois significados inseparáveis do ato conjugal, união e procriação. Funciona assim. O primeiro é o bem unitivo. O ato une o casal, não só fisicamente, mas espiritualmente, fortalece o laço entre eles. O segundo é o bem procriativo. O ato é, por natureza, orientado para gerar vida, para cooperar com Deus na criação. E, segundo a Igreja, todo ato conjugal tem que respeitar essas duas dimensões ao mesmo tempo. E essa união entre os dois não é opcional. O Catecismo, no parágrafo 2366, é super claro. Ele fala de uma conexão inseparável querida por Deus e que o ser humano não pode quebrar por conta própria. Ou seja, separar o significado unitivo do procriativo
é visto como algo que altera a vida espiritual do casal. E é exatamente por causa dessa conexão inseparável que a gente consegue entender por que a posição da Igreja sobre a contracepção é tão firme, tão absoluta. Olha só a palavra que o catecismo usa para descrever a contracepção: intrinsecamente mal. Essa é uma das linguagens mais fortes que existem na teologia moral católica. Isso mostra o peso enorme que a Igreja dá para esse assunto. Mas o que significa intrinsecamente mal? Significa que é um ato que é errado em sua própria natureza. Não importa a intenção, não importam as circunstâncias, simplesmente não tem exceção. Para a gente ter uma ideia, matar alguém é errado, mas existe a exceção da legítima defesa. Para um ato intrinsecamente mal, não existe exceção, é sempre errado. E essa proibição vale para tudo que é feito de propósito para impedir a procriação, seja antes, durante ou depois do ato. Isso inclui vasectomia, laqueadura, pílulas hormonais, preservativos, DIUs e até o coito interrompido. Ok, então a pergunta natural é: e se um casal tem motivos sérios e justos para espaçar o nascimento dos filhos? Se a contracepção artificial é proibida, qual é a alternativa que a Igreja aprova? A resposta é o que se chama de continência periódica. Basicamente, é a prática de planejar a família observando os ciclos de fertilidade da mulher. O casal se abstém das relações nos períodos férteis. É o que muita gente conhece como planejamento familiar natural ou métodos naturais. A chave aqui é que isso respeita a natureza do corpo e do ato, sem alterá-los. E essa tabela mostra bem o contraste. De um lado, a contracepção artificial é vista como intrinsecamente má, porque ela fecha deliberadamente o ato para a vida. É como se o ser humano estivesse alterando o ato. Do outro lado, a continência periódica é moralmente lícita, porque ela respeita a integridade do ato. O casal trabalha com a fertilidade natural, não contra ela. O princípio muda de controle sobre o ato para domínio sobre si mesmo. No fim das contas, a proposta da Igreja é que a verdadeira liberdade no casamento não está em evitar as consequências do ato, mas sim em dominar as próprias paixões. É um caminho de autocontrole, de respeito mútuo, um chamado para uma forma de amor que exige mais disciplina, mas que por isso mesmo seria mais profunda. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta bem provocadora para o nosso tempo. No mundo que oferece escolhas ilimitadas, será que o amor disciplinado, com autocontrole, não seria a maior liberdade de todas?